como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Segundo Pedro 3,16. Uma confirmação que revolucionou o cristianismo. Um reconhecimento que estabeleceu autoridade apostólica. Uma declaração que selou canonicidade das cartas paulinas. Um testemunho que confronta questionadores modernos da autoridade bíblica. Pedro chamou Paulo de amado irmão. Reconheceu sabedoria especial que Paulo recebeu. Classificou escritos paulinos como escrituras. Colocou cartas de Paulo no mesmo nível do Antigo Testamento. E igualmente as outras escrituras. Não disse como outros escritos importantes. Não declarou semelhantes a outras literaturas. Não sugeriu parecidas com outras escrituras. Afirmou categoricamente igualmente as outras escrituras. Igreja moderna perdeu compreensão desta autoridade. Críticos contemporâneos questionam canonicidade paulina. Teólogos liberais reduzem Paulo a pensador religioso. Estudiosos céticos negam inspiração divina dos escritos apostólicos. Pedro confronta esta apostasia através de reconhecimento inequívoco. Cartas de Paulo possuem mesma autoridade que escrituras antigas, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabedoria não veio de educação humana, não brotou de experiência pessoal. Não foi produto de reflexão teológica, foi dada diretamente por Deus. Paulo não inventou doutrinas, não criou teorias religiosas, não desenvolveu sistema teológico pessoal. Recebeu revelação direta do Cristo ressurreto. Pedro confirma a origem divina dos escritos paulinos através de testemunho apostólico direto. Não era apenas opinião pessoal. Era reconhecimento oficial de autoridade que vem do céu, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro admitiu dificuldade em compreender alguns aspectos dos escritos paulinos. Não porque eram errados, mas porque eram profundos demais para entendimento natural. Revelações paulinas transcendem sabedoria humana. Mistérios apostólicos ultrapassam compreensão natural. Verdades celestiais desafiam lógica terrena. Profundidade divina confunde mentalidade carnal. Igreja atual inverte esta realidade. Em vez de reconhecer limitação humana diante de revelação divina, questiona a autoridade da revelação para acomodar entendimento limitado. Pedro manteve humildade diante de mistérios que não compreendia totalmente. Igreja moderna perde humildade e questiona aquilo que não consegue explicar completamente, que os indoutos e inconstantes torcem. Pedro identificou dois grupos que distorcem escritos paulinos: indoutos, sem conhecimento, e inconstantes, sem firmeza. Mesmo problema que aflige a igreja contemporânea. Hoje, você descobrirá 7 aspectos da confirmação que Pedro deu sobre a autoridade das cartas paulinas. 7 verdades sobre canonicidade apostólica que a igreja moderna esqueceu. 7 confrontos com ceticismo contemporâneo sobre inspiração bíblica. 7 revelações que estabelecem Paulo como escritor de escrituras sagradas. Prepare-se para confronto com criticismo bíblico moderno, para questionamento de ceticismo acadêmico contemporâneo, para exposição de mentiras que diminuem a autoridade apostólica. Porque depois que você compreender confirmação devastadora de Pedro, nunca mais permitirá que questionem a autoridade divina dos escritos paulinos. Você está pronto para descobrir testemunho que estabelece Paulo como escritor de escrituras inspiradas? O primeiro aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi reconhecimento da sabedoria divina.
Pedro não atribuiu conhecimento de Paulo à educação humana ou experiência pessoal, mas declarou categoricamente que sabedoria foi dada diretamente por Deus. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, 2 Pedro 3,16. Foi dada, tempo passado, voz passiva. Paulo não conquistou sabedoria através de esforço, não desenvolveu conhecimento através de estudo, não alcançou compreensão através de experiência, recebeu sabedoria como dom divino. Pedro reconhecia que Paulo possuía sabedoria sobrenatural que transcendia a capacidade humana, conhecimento que não poderia ser adquirido em escola rabínica, compreensão que ultrapassava a educação farisaica. Igreja moderna secularizou completamente escritos paulinos, trata cartas como produto de genialidade humana, analisa textos como literatura religiosa. Estuda pensamento paulino como filosofia pessoal. Pedro confronta esta apostasia através de reconhecimento de origem divina da sabedoria paulina. Paulo confirmou esta realidade. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11, 12. Evangelho de Paulo não veio de fonte humana. Não foi aprendido de Pedro ou outros apóstolos. Não foi produto de reflexão teológica. Foi revelação direta de Cristo ressurreto. Pedro confirmou o que Paulo havia declarado sobre a origem sobrenatural de seu conhecimento. 2 apóstolos concordando sobre fonte celestial da sabedoria paulina. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1:16. Pedro estabeleceu distinção clara entre fábulas artificialmente compostas e revelação genuína baseada em experiência real com Cristo. Classificou escritos paulinos na categoria de revelação genuína. Sabedoria divina se manifesta através de profundidade que transcende capacidade humana. Mistérios que Paulo revelou não poderiam ser inventados por mente humana. União mística entre Cristo e Igreja, mistério da eleição soberana, realidade da justificação pela fé, profundidade da graça incondicional, verdade sobre ressurreição corporal, revelação sobre últimos dias, conhecimento que ultrapassa a sabedoria acadêmica e filosofia humana. Mas o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Paulo demonstrou sabedoria que confunde sábios deste mundo. Não sabedoria que impressiona intelectuais, mas sabedoria que transforma vidas e revela mistérios eternos. Pedro reconheceu esta dimensão sobrenatural dos escritos paulinos. Não era um produto de educação superior, mas resultado de revelação divina direta. Igreja atual tenta explicar escritos paulinos através de análise histórico-crítica. Reduz revelação divina a desenvolvimento humano. Transforma a inspiração sobrenatural em genialidade natural. Pedro confronta esta abordagem através de testemunho direto sobre a origem celestial da sabedoria paulina. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. Mesmo padrão de revelação que João recebeu no Apocalipse. Não invenção humana, mas comunicação divina. Não criação intelectual, mas transmissão celestial. Pedro colocou escritos paulinos na mesma categoria de revelação sobrenatural, que caracteriza toda a escritura genuína. Reconhecimento da sabedoria divina também implica autoridade absoluta. Se sabedoria vem de Deus, então declarações de Paulo possuem autoridade divina. Não são opiniões pessoais sujeitas a debate, mas verdades celestiais que exigem submissão.
Como aplicar reconhecimento da sabedoria divina? Primeiro, aceite que escritos paulinos possuem origem sobrenatural, não humana. Segundo, submeta-se à autoridade divina que opera através dos textos apostólicos. Terceiro, resista a tentativas de secularizar revelação paulina como literatura meramente humana. Quarto, reconheça que sabedoria de Paulo transcende educação e experiência humana. O reconhecimento da sabedoria divina estabelece que cartas paulinas não são produto de genialidade humana, mas resultado de revelação sobrenatural, que Pedro confirmou como autêntica. O segundo aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi classificação inequívoca como escrituras. Pedro não chamou textos paulinos de escritos importantes ou literatura valiosa, mas os colocou na mesma categoria das outras escrituras do Antigo Testamento e, igualmente, as outras escrituras, segundo Pedro 3,16. Igualmente, mesma categoria, mesmo status, mesma autoridade, não similares às ou parecidas com, igualmente, as outras escrituras. Pedro equiparou cartas paulinas com escritos do Antigo Testamento. Esta classificação é revolucionária. Pedro reconhecia que Deus continuava produzindo escrituras através de apóstolos do Novo Testamento. Cânon não estava fechado no Antigo Testamento, mas expandindo através de revelação apostólica. Igreja primitiva compreendia que estava vivendo era de revelação contínua, não apenas interpretando escrituras antigas, mas recebendo escrituras novas através de apóstolos autênticos. Pedro usou a palavra graphe, termo técnico para escrituras sagradas. Mesma palavra usada para Antigo Testamento, mesma designação para textos inspirados, mesma classificação para revelação divina. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Paulo declarou que toda a escritura é inspirada. Pedro confirmou que cartas paulinas pertencem a esta categoria de textos inspirados. Classificação como escrituras implica inspiração verbal. Não apenas ideias gerais inspiradas, mas palavras específicas escolhidas por Deus. Não apenas conceitos divinos, mas expressões exatas determinadas pelo Espírito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20, 21. Pedro estabeleceu o princípio de inspiração que se aplica a todas as Escrituras, incluindo cartas paulinas, não produzidas por vontade humana, mas por inspiração do Espírito Santo. Igreja moderna perdeu compreensão desta inspiração verbal. Trata Escrituras como registros humanos de experiências religiosas. Reduz inspiração à influência geral em vez de controle específico das palavras. Pedro confronta esta apostasia através de classificação inequívoca das cartas paulinas como escrituras genuínas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Jesus prometeu que Espírito Santo guiaria apóstolos em toda a verdade. Pedro reconheceu o cumprimento desta promessa nos escritos paulinos. Classificação como escrituras também estabelece autoridade canônica. Textos que pertencem à categoria escrituras possuem autoridade final em questões de fé e prática. Não são sujeitos a correção humana ou revisão eclesiástica. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89.
Escrituras possuem permanência eterna, porque procedem de Deus eterno. Pedro colocou cartas paulinas nesta categoria de permanência eterna, não documentos temporários sujeitos à obsolescência, mas revelação permanente com autoridade duradoura. Igreja atual questiona esta canonicidade. Críticos modernos sugerem que cartas paulinas são produtos de desenvolvimento histórico, não revelação divina. Estudiosos céticos negam inspiração em favor de explicações naturais. Pedro destrói esta abordagem através de testemunho apostólico direto. Como testemunha ocular de Cristo e receptor de revelação, Pedro possuía autoridade única para reconhecer inspiração genuína. Classificação como escrituras significa que cartas paulinas possuem mesma autoridade que Moisés, Davi, Isaías e outros escritores bíblicos. Não são secundárias ou subordinadas, mas primárias e autoritativas. Como aplicar classificação como escrituras? Primeiro, trate cartas paulinas com mesma reverência que Antigo Testamento. Segundo, reconheça a autoridade canônica absoluta dos escritos apostólicos. Terceiro, resista a tentativas de diminuir o status bíblico das cartas paulinas. Quarto, submeta-se à autoridade final das escrituras apostólicas em questões doutrinárias. A classificação como escrituras estabelece que cartas paulinas não são literatura religiosa secundária, mas revelação divina primária com autoridade canônica absoluta. O terceiro aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi reconhecimento honesto da dificuldade. Pedro admitiu que escritos paulinos continham pontos difíceis de entender, confirmando profundidade sobrenatural que transcende compreensão humana natural, entre as quais há pontos difíceis de entender, 2 Pedro 3,16. Pedro não negou dificuldade nem fingiu compreender tudo. Reconheceu honestamente que alguns aspectos dos escritos paulinos desafiavam sua compreensão. Esta admissão confirma a autenticidade e profundidade supernatural da revelação paulina. Difíceis de entender no grego é dos noetos, literalmente difíceis de perceber com a mente, não impossíveis de compreender, mas que requerem iluminação divina para entendimento completo. Pedro, que caminhou com Jesus por 3 anos, que presenciou transfiguração, que recebeu revelação sobre a identidade de Cristo, admitiu dificuldade em compreender plenamente alguns aspectos dos escritos paulinos. Esta dificuldade confirma a origem divina da revelação paulina. Se fosse produto de sabedoria humana, seria facilmente compreensível por outros homens. Mas como procede de sabedoria divina, transcende capacidade natural de compreensão. Igreja moderna inverte esta realidade. Em vez de reconhecer limitação humana diante de revelação divina, questiona a autoridade da revelação quando não consegue compreendê-la completamente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Paulo explicou por que suas revelações são difíceis de entender, requerem discernimento espiritual, não apenas capacidade intelectual. Pedro confirmou esta realidade através de experiência pessoal. Dificuldade não invalida a autoridade, confirma a origem sobrenatural. Escrituras genuínas sempre contêm profundidades que desafiam compreensão humana. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 11:33. Paulo reconheceu profundidade insondável dos caminhos divinos. Pedro confirmou que esta profundidade se reflete nos próprios escritos paulinos. Testemunho da dificuldade também revela humildade apostólica genuína.
Pedro não fingiu compreender tudo para manter aparência de sabedoria. Admitiu limitações com honestidade que caracteriza a autoridade autêntica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 8:2. Verdadeiro conhecimento reconhece suas próprias limitações. Pedro demonstrou sabedoria genuína ao admitir dificuldade em compreender completamente revelações paulinas. Igreja atual promove arrogância intelectual que nega mistérios divinos. Teólogos modernos reduzem escrituras ao nível de sua compreensão, em vez de elevar compreensão ao nível das escrituras. Pedro manteve reverência diante de mistérios que não podia explicar completamente. Reconheceu a autoridade dos escritos paulinos, mesmo quando não compreendia todos os aspectos. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Conhecimento presente é parcial e limitado. Pedro reconheceu esta limitação e manteve humildade diante de revelações que transcendiam sua compreensão atual. Dificuldade também serve como teste de humildade. Quem aceita a autoridade das Escrituras, mesmo quando não compreende tudo, demonstra submissão genuína. Quem rejeita aquilo que não compreende, revela orgulho intelectual. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. Deus intencionalmente revela verdades que confundem sabedoria humana. Pedro reconheceu este princípio nos escritos paulinos e manteve submissão mesmo diante da dificuldade. Testemunho da dificuldade estabelece padrão para a abordagem correta das Escrituras, humildade que reconhece limitações humanas, perseverança que busca compreensão maior, submissão que aceita a autoridade mesmo quando compreensão é incompleta. Como aplicar testemunho da dificuldade? Primeiro, reconheça que Escrituras contém profundidades que transcendem compreensão natural. Segundo, mantenha humildade diante de mistérios que não consegue explicar completamente. Terceiro, busque iluminação divina para compreender verdades espirituais. Quarto, submeta-se à autoridade das Escrituras, mesmo quando compreensão é limitada. O testemunho da dificuldade confirma que cartas paulinas possuem profundidade sobrenatural que caracteriza a revelação autêntica de Deus. O quarto aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi a advertência solene contra distorção. Pedro identificou dois grupos específicos que torcem escritos apostólicos e advertiu sobre consequências eternas de manipular a palavra de Deus, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Pedro identificou dois perfis que distorcem escrituras: indoutos, amateis, sem conhecimento adequado, inconstantes, asterictoi, sem firmeza ou estabilidade. Mesmos perfis que ameaçam a igreja contemporânea. Se você reconhece que distorção das escrituras apostólicas leva à perdição eterna, se compreende que manipulação da palavra de Deus tem consequências devastadoras, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde defendemos a autoridade absoluta dos escritos apostólicos contra a distorção moderna. Ative o sininho para cada confrontação com manipuladores da palavra. E deixe nos comentários: Pedro confirmou a autoridade apostólica. Torcem, no grego, é streblu, torcer, distorcer, perverter. Não é interpretação equivocada por ignorância, mas manipulação intencional que perverte sentido original. Pedro advertiu que mesmo a distorção aplicada às outras escrituras, Antigo Testamento, também ameaça cartas paulinas.
colocou escritos apostólicos na mesma categoria de textos sagrados que podem ser perigosamente distorcidos. Igreja moderna está infestada de indoutos que não possuem conhecimento adequado para interpretar escrituras corretamente. Pastores sem preparação bíblica sólida. Líderes sem compreensão doutrinária adequada. Mestres sem fundamentação teológica suficiente. Resultado é distorção sistemática dos escritos apostólicos para acomodar preferências humanas, tradições denominacionais e pressões culturais. Pedro também identificou inconstantes, pessoas sem firmeza doutrinária que mudam interpretação conforme conveniência. Não têm convicções estabelecidas, baseadas em autoridade das Escrituras. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Paulo advertiu contra a instabilidade doutrinária que Pedro identificou como característica de quem distorce escrituras. Inconstância leva à distorção porque não há ancoragem na verdade. Para sua própria perdição, Pedro revelou consequência eterna da distorção escriturística. Não é erro inocente sem consequências, mas manipulação que resulta em condenação eterna. Distorção das Escrituras é pecado contra Deus que as inspirou. É rebelião contra a autoridade divina. É tentativa de transformar a palavra de Deus em palavra humana manipulável. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4:2. Princípio estabelecido no Antigo Testamento que se aplica a todas as Escrituras, incluindo cartas apostólicas. Adicionar ou subtrair da palavra revelada é crime contra a autoridade divina. Pedro advertiu que distorção leva à perdição, porque corrompe meio de salvação. Se escrituras são distorcidas, mensagem salvífica é pervertida e resultado é condenação em vez de salvação. Se alguém acrescentar alguma coisa a estas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse 22:18-19. Consequências eternas de manipular a palavra de Deus são explicitamente declaradas. Pedro aplicou o mesmo princípio às cartas paulinas. Igreja atual tolera distorção sistemática dos escritos apostólicos, aceita interpretações que contradizem sentido claro dos textos, permite manipulação doutrinária para acomodar pressões contemporâneas. Pedro confronta esta tolerância através de advertência solene sobre perdição eterna que aguarda distorcedores da palavra. A advertência também revela a seriedade com que Pedro tratava a autoridade das cartas paulinas. Se distorção leva à perdição, então preservação da interpretação correta é questão de vida ou morte eterna. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Manejar corretamente a palavra é responsabilidade sagrada. Pedro confirmou que esta responsabilidade se aplica especificamente às cartas paulinas. Como aplicar a advertência contra a distorção? Primeiro, desenvolva conhecimento adequado das Escrituras para evitar interpretação baseada em ignorância. Segundo, estabeleça firmeza doutrinária que resiste pressões para distorcer textos apostólicos. Terceiro, trate a autoridade das Escrituras com seriedade que reconhece consequências eternas. Quarto, confronte distorção das cartas paulinas onde quer que apareça na igreja. A advertência contra a distorção confirma que cartas paulinas possuem autoridade sagrada que não pode ser manipulada sem consequências eternas devastadoras. O quinto aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi reconhecimento implícito da inspiração verbal.
Ao classificar escritos paulinos como escrituras e advertir contra a distorção específica de palavras, Pedro confirmou que Espírito Santo controlou seleção exata das palavras usadas por Paulo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Pedro estabeleceu o princípio de inspiração, que se aplica a todas as Escrituras. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não apenas ideias gerais, mas palavras específicas foram controladas pelo Espírito. Ao classificar cartas paulinas como escrituras, Pedro automaticamente aplicou este princípio de inspiração verbal aos escritos apostólicos. Não foram produtos de sabedoria humana, mas resultado de controle divino sobre seleção de palavras, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2:13. Paulo confirmou que suas palavras específicas foram ensinadas pelo Espírito Santo. Pedro reconheceu esta realidade ao classificar cartas paulinas como escrituras inspiradas. Inspiração verbal significa que Deus controlou não apenas conceitos gerais, mas expressões exatas usadas pelos escritores bíblicos. Cada palavra foi escolhida sob supervisão divina. Igreja moderna abandonou doutrina da inspiração verbal. Trata escrituras como registros humanos de experiências religiosas. Reduz inspiração à influência geral que preserva conceitos, mas permite erro nas palavras. Pedro confronta esta apostasia através de classificação das cartas paulinas na categoria de escrituras verbalmente inspiradas. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Jesus ensinou preservação das menores partes das palavras escriturísticas. Pedro aplicou o mesmo princípio às cartas paulinas, ao advertir contra a distorção. Confirmação da inspiração verbal também se revela através da advertência específica contra torcer escritos paulinos. Se apenas conceitos gerais fossem inspirados, palavras específicas poderiam ser alteradas sem problema. Mas Pedro advertiu contra a manipulação das palavras exatas. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4:2. Proibição se refere a palavras específicas, não apenas ideias gerais. Pedro aplicou o mesmo princípio às cartas apostólicas. Inspiração verbal explica por que Pedro encontrava pontos difíceis de entender nos escritos paulinos. Se fossem produtos de sabedoria humana, Pedro poderia corrigi-los ou esclarecê-los. Mas como eram palavras escolhidas pelo Espírito, Pedro as aceitava mesmo quando não compreendia completamente. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5, 6. Pureza das palavras divinas exige preservação exata. Pedro reconheceu esta pureza nas cartas paulinas. Igreja atual permite alteração das palavras escriturísticas através de traduções tendenciosas, interpretações manipuladas e aplicações distorcidas. Pedro advertiu contra esta prática. Inspiração verbal também estabelece a autoridade absoluta das palavras específicas usadas pelos escritores bíblicos. Não são sugestões humanas sujeitas à melhoria, mas comunicações divinas que exigem submissão. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Jesus prometeu
Que espírito controlaria palavras específicas dos apóstolos? Pedro reconheceu o cumprimento desta promessa nas cartas paulinas. Como aplicar confirmação da inspiração verbal? Primeiro, trate cada palavra das cartas paulinas como escolhida pelo Espírito Santo. Segundo, resista a tentativas de alterar ou manipular palavras específicas dos textos apostólicos. Terceiro, submeta-se à autoridade das palavras exatas usadas por Paulo. Quarto, defenda a doutrina da inspiração verbal contra ataques modernos. A confirmação da inspiração verbal estabelece que cartas paulinas contêm palavras específicas escolhidas pelo Espírito Santo, não apenas conceitos humanos sobre experiências religiosas. O sexto aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi o estabelecimento da autoridade canônica. Ao colocar escritos apostólicos na mesma categoria das outras escrituras, Pedro reconheceu que cartas paulinas possuem autoridade final e definitiva em questões de fé e doutrina. E igualmente as outras escrituras, segundo Pedro 3,16. Palavra igualmente estabelece paridade completa entre cartas paulinas e escritos do Antigo Testamento. Mesma autoridade, mesmo status, mesmo direito de determinar doutrina e prática cristã. Autoridade canônica significa direito de estabelecer padrões definitivos de fé. Textos canônicos não são sujeitos a correção ou revisão humana. Possuem palavra final em questões doutrinárias. Pedro reconheceu que cartas paulinas alcançaram este nível de autoridade. Não eram opiniões apostólicas sujeitas a debate, mas revelações divinas que estabelecem verdade permanente. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. Escrituras possuem autoridade para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Pedro colocou cartas paulinas nesta categoria de textos autoritativos. A Igreja moderna perdeu o conceito de autoridade canônica. Trata escrituras como documentos históricos sujeitos à interpretação cultural. Reduz a autoridade bíblica à influência moral, em vez de comando divino. Pedro confronta esta apostasia através de reconhecimento inequívoco da autoridade final das cartas apostólicas. A autoridade canônica também implica suficiência escriturística. Textos canônicos contêm tudo o que é necessário para a fé e prática. Não precisam ser suplementados por tradição humana ou revelação adicional. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro 1:3. Pedro reconheceu que revelação divina já havia fornecido tudo necessário para a vida espiritual. Cartas paulinas faziam parte desta revelação suficiente. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Paulo estabeleceu finalidade de sua revelação apostólica. Pedro confirmou esta finalidade ao reconhecer a autoridade canônica dos escritos paulinos. Estabelecimento da autoridade canônica significa que cartas paulinas têm direito de julgar todas as outras alegações de verdade. Não são julgadas por padrões externos, mas servem como padrão para julgar tudo mais. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Isaías 8:20. Princípio estabelecido no Antigo Testamento. Escrituras servem como teste final para toda alegação de verdade. Pedro aplicou o mesmo princípio às cartas apostólicas. Igreja atual inverte esta ordem. Submete escrituras ao julgamento de ciência, filosofia, cultura e opinião humana. Pedro ensinou que escrituras, incluindo cartas paulinas, julgam todas estas coisas. A autoridade canônica também estabelece permanência eterna.
Textos canônicos não perdem autoridade com o passar do tempo. Não se tornam obsoletos ou irrelevantes. Mantêm autoridade através de todas as gerações. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Jesus garantiu permanência eterna de suas palavras. Pedro estendeu esta garantia às cartas paulinas ao classificá-las como escrituras. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Palavra de Deus possui permanência celestial que transcende mudanças terrestres. Pedro reconheceu esta permanência nas cartas apostólicas. Estabelecimento da autoridade canônica confronta tentativas modernas de relativizar ou contextualizar cartas paulinas. Não são documentos temporários sujeitos à obsolescência cultural, mas revelação permanente com autoridade duradoura. Igreja contemporânea tenta limitar a aplicação das cartas paulinas a contexto do primeiro século. Pedro estabeleceu autoridade permanente que transcende limitações culturais ou históricas. Como aplicar estabelecimento da autoridade canônica? Primeiro, reconheça que cartas paulinas possuem autoridade final em questões de fé e doutrina. Segundo, submeta toda a opinião humana ao teste das escrituras apostólicas. Terceiro, resista a tentativas de relativizar ou contextualizar a autoridade dos escritos paulinos. Quarto, defenda a suficiência e permanência da revelação apostólica contra ataques modernos. O estabelecimento da autoridade canônica confirma que cartas paulinas não são documentos históricos obsoletos, mas revelação permanente com direito de determinar fé e prática cristã para todas as gerações. O sétimo aspecto devastador da confirmação de Pedro sobre a autoridade das cartas paulinas foi defesa intransigente da ortodoxia apostólica. Através de reconhecimento oficial da autoridade escriturística de Paulo, Pedro estabeleceu padrão permanente para distinguir entre ensino apostólico genuíno e heresia destrutiva. Havendo falsos doutores entre vós, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. 2 Pedro 2:1. Pedro advertiu sobre falsos mestres que introduziriam heresias. Reconhecimento da autoridade das cartas paulinas forneceu padrão objetivo para identificar e rejeitar estes desvios doutrinários. Ortodoxia apostólica não é sistema teológico humano sujeito à revisão. É padrão divino estabelecido através de revelação apostólica que serve como medida permanente da verdade cristã. Pedro defendeu a ortodoxia através de testemunhos sobre origem divina, autoridade escriturística e inspiração verbal das cartas paulinas. Este testemunho estabeleceu fundação inabalável para a doutrina cristã, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Igreja é edificada sobre fundamento apostólico. Pedro confirmou que cartas paulinas fazem parte deste fundamento através de reconhecimento de sua autoridade escriturística. Defesa da ortodoxia requer proteção contra distorção. Pedro advertiu especificamente contra a manipulação dos escritos paulinos, estabelecendo que preservação da interpretação correta é responsabilidade sagrada. Mas contrista o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Distorção das Escrituras contrista o Espírito que as inspirou. Pedro defendeu pureza dos escritos apostólicos contra esta ofensa ao Espírito. Igreja moderna abandonou o conceito de ortodoxia objetiva. Promove pluralismo teológico que aceita interpretações contraditórias como igualmente válidas. Substitui verdade absoluta por preferência pessoal.
Pedro confronta esta apostasia através de estabelecimento de padrão objetivo baseado na autoridade das cartas apostólicas, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Segundo Timóteo 4:3. Paulo profetizou rejeição da ortodoxia apostólica. Pedro defendeu esta ortodoxia através de confirmação da autoridade escriturística que a preserva. Defesa da ortodoxia também exige confrontação de erro. Pedro não apenas confirmou verdade, mas advertiu sobre consequências de distorção. Ortodoxia genuína sempre inclui elemento polêmico contra a heresia. Porque é necessário que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11:19. Heresias servem para testar compromisso com ortodoxia. Pedro forneceu padrão para distinguir entre fidelidade apostólica e desvio herético. Os 7 aspectos da confirmação de Pedro são: reconhecimento da sabedoria divina, classificação como escrituras, testemunho da dificuldade, advertência contra distorção, confirmação da inspiração verbal, estabelecimento da autoridade canônica e defesa da ortodoxia apostólica. Se esta confirmação devastadora de Pedro estabeleceu sua confiança na autoridade das cartas paulinas, se reconhece que escritos apostólicos possuem autoridade divina que não pode ser questionada, deixe nos comentários. Pedro confirmou a autoridade apostólica. Compartilhe esta defesa da inspiração bíblica com a igreja que precisa voltar às Escrituras. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde defendemos a autoridade absoluta da revelação apostólica. Confirmação de Pedro destrói todo o questionamento moderno da autoridade das cartas paulinas. Não foram opiniões humanas sujeitas à revisão, mas escrituras inspiradas com autoridade divina permanente. Igreja contemporânea perdeu reverência pelas escrituras apostólicas. Trata cartas paulinas como documentos históricos em vez de revelação eterna. Submete a autoridade bíblica ao julgamento de cultura moderna. Pedro confronta esta apostasia através de testemunho inequívoco sobre origem divina, inspiração verbal e autoridade canônica dos escritos apostólicos. Autoridade que Pedro reconheceu nas cartas paulinas não diminui com o tempo, não se torna obsoleta com mudança cultural, não perde relevância com avanço intelectual. Permanece como padrão eterno para a fé e prática cristã, porque procede de Deus eterno que não muda. Pergunta não é se cartas paulinas se conformam aos padrões modernos. Pergunta é se padrões modernos se conformam às cartas apostólicas, que Pedro confirmou como escrituras sagradas. Pedro estabeleceu autoridade que transcende opinião humana e permanece como teste final para toda a alegação de verdade cristã. Você aceita a confirmação de Pedro ou questiona a autoridade que ele reconheceu como divina?